Fala galera, tudo certo? Papai tá de volta e hoje a gente está de volta para falar sobre um conteúdo muito importante e que serve tanto para a primeira quanto para a segunda lei de Mendel e mais um mundaréu de coisa, que são os heredogramas. E também vamos falar nessa aula ainda sobre gemelaridade, sobre a produção, sobre o aparecimento dos gêmeos. Eu quero que você fique muito ligado, que você preste atenção nos exemplos, que você se ligue muito no que a gente vai falar, porque é completamente diferenciado você saber interpretar esses dados, saber interpretar esses diagramas para mandar bem lá nas suas provas de vestibular, certo? Vamos lá. Olha só. Primeiro, o que são heredogramas? Heredogramas ou genealogias que constituem uma forma bastante usual em genética de representar uma família. É através dos heredogramas que a gente vai representar famílias. Através dos símbolos que eu vou te mostrar nessa aula que você vai saber representar esses indivíduos. Então, olha só. Aqui, quando você tem um quadrado, você vai ter um homem normal. Preste atenção que esse quadrado não está preenchido. Se esse quadrado não está preenchido, quer dizer que é um homem normal. E aí eu te faço uma pergunta, esse homem normal necessariamente vai ser recessivo ou vai ser dominante? Esse homem vai ser dominante, vai ser recessivo? Aí é uma coisa que somente a interpretação dos heredogramas vai fazer com que você compreenda isso. Então tu vai ter que aprender a analisar, daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer isso. Quando aparecer um círculo, uma bolita, que não for preenchido internamente, você vai ter uma mulher normal. A mulher normal, então, ela vai ser dominante ou recessiva? Não sabe-se também. Tu vai ter que analisar a característica. E eu vou ser bem breve. Por exemplo, o albinismo, que é a falta de pigmentação na pele, é uma característica recessiva. Porém, ter 6 dedos na mão é uma característica dominante. Alisson, então tu está querendo dizer que eu tenho 5 dedos na mão, então eu sou recessivo para essa característica? Sim. E para várias outras a gente é recessivo ou dominante, não importa, né? Importa saber interpretar o heredograma. Aí você vai ter um quadrado preenchido, esse quadrado preenchido vai ser um homem afetado, certo? Esse homem afetado pode ser dominante como pode ser recessivo. Se ele tiver a polialelia que eu acabei de falar de ter 6 dedos na mão, então ele vai ser dominante. Nós agora somos recessivos. Se eu estivesse sendo representado agora, eu estaria sendo representado por um quadrado não preenchido, porque eu tenho 5 dedos na mão e esse cara aqui representaria um indivíduo azinho. Depois disso, uma mulher afetada, como eu falei, pode ser tanto dominante quanto recessiva. E aí existem representações aqui bem interessantes. Quando tu tem um quadrado e uma bolinha, certo, representados com um traço no meio, esse daqui vai ser chamado de um cruzamento entre um homem e uma mulher. Esse cruzamento ele vai gerar descendentes e o que nos importa são esses descendentes. Como também às vezes nos importam os progenitores, né? Depende da pergunta, mas eu vou te ensinar a interpretar. Quando você tiver um cruzamento que ao invés de ter um traço só ao meio você tem 2, você tem um cruzamento entre primos, né? Um cruzamento consanguíneo, que vai gerar, então, indivíduos, provavelmente a possibilidade é maior de gerar indivíduos com alguma anomalia. Não que filhos de primos vão nascer, até porque tem muito filho aí que é filho de primo, porque antigamente era muito comum casar com primos, né? Então, isso acontece. Até a nossa produção aqui casou com primo, né? A produção tá ali trabalhando, mas casou também. Olha só, o que acontece? Você vai ter, então, um símbolo quando ele for assim, está dizendo que o sexo não foi informado. Já digo a você que não é muito comum isso aparecer. E, por último, o círculo com a bolinha preta, que quer dizer que é a fêmea portadora do gene ligado ao X. Então, galera, nós temos possibilidades também de representar os gêmeos. Vamos lembrar agora quem são os gêmeos dizigóticos. Mais à frente nessa aula eu vou especificar coisas importantes para vocês. Gêmeos dizigóticos, bivitelinos, fraternos ou falsos. Qual a diferença entre eles? Os gêmeos dizigóticos, eles são formados através de 2 zigotos, é isso que ele está dizendo. São chamados de bivitelinos ou fraternos ou falsos. Por quê? Porque eles são os gêmeos diferentes. É aqueles gêmeos que podem ser casais, certo? Então,
tu vai ter o gêmeo que pode ser aí um casalzinho. Então, quais são as possibilidades de representação? Primeiro, não desce reto, desce em formato de um triângulo. E segundo, ó, vou até passar aqui para frente, quando for monozigótico, fecha o triângulo. Quando for dizigótico, o triângulo fica aberto. Então, os gêmeos dizigóticos podem ser um menino e uma menina, 2 meninos, 2 meninas ou uma menina e um menino, certo? Eu mesmo tenho alunos que são do mesmo sexo, porém são gêmeos dizigóticos. Eles são até muito semelhantes, porém eles não são fraternos, eles não são monozigóticos, eles são fraternos, falsos, ou biterinos ou dizigóticos. Então, quando bateu o olho nisso daqui, viu essa representação, essa daqui é uma representação então de um indivíduo dizigótico. Os gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Os gêmeos monozigóticos, eles vão ser o quê? Idênticos. Então, eles necessariamente precisam ser do mesmo sexo. Se não forem do mesmo sexo, não podem ser aí gêmeos monozigóticos, certo? Então não existe gêmeo monozigótico de sexo diferente, porque para ser monozigótico é clone, tá? Ele tem que ser clone, então eles são organismos univitelinos. Show? E aí, galera, os heredogramas, eles nos revelam muitas coisas e eu tenho que aprender a montar um heredograma, às vezes, em um exercício qual eu não tenho heredograma, mas o heredograma vai me ajudar uma barbaridade a produzir esse cara. Vamos juntos? Olha lá, um homem normal. Então eu criei aqui uma animação para aparecer o texto e como eu faria embaixo. Então, um homem normal casado com uma mulher afetada por uma doença genética. Então está dizendo que o homem é normal e a mulher é afetada. Segue comigo. Teve 3 filhos, certo? 3 filhos. Então, ó, cruzamento consanguíneo ou não? Não, esse cruzamento não é consanguíneo, porque se fosse consanguíneo teria 2 traços. Então, esse cruzamento gerou 3 filhos. O primeiro foi um homem normal, então teve o primeiro filho, que é um homem normal. O segundo uma mulher afetada pela mesma doença de sua mãe, então a mulher aqui afetada. E o terceiro foi um homem normal. Tá vendo? Eu li o problema e criei isso aqui. Alisson, posso fazer isso em qualquer exercício? Sim, em qualquer exercício você consegue fazer um heredograma. Claro que tu tem que prestar muita atenção no que você está fazendo ali para não se confundir. Mas, cara, às vezes o exercício pede para montar um heredograma e às vezes é melhor você montar o heredograma para poder observar o que está sendo tratado do que tentar ir no chute ali fazendo as paradas, tá? Isso é relevante saber. E esse terceiro filho, ele casou-se com uma mulher normal. Então esse cara aqui, ele se casou com uma mulher normal e teve 2 filhos gêmeos dizigóticos. Então, tá ali e teve 2 filhos gêmeos dizigóticos. Se é fêmeo dizigótico, não pode fechar o triângulo vai ficar aberto. Porém, eles podem ser de sexos diferentes. E ele está dizendo o que, Alisson? Vamos voltar. Ele está dizendo que um dos filhos é uma menina normal e o outro é um menino afetado. Se o exercício que caiu lá no seu vestibular, lá na parte aberta, tivesse dito isso, o que o senhor teria que fazer? O senhor teria que fazer exatamente esse heredograma. Você teria que necessariamente fazer esse heredograma dessa maneira. Por quê? Para poder observar e representar. Alguns querem também que você leia e represente, tá? Isso acontece em muitos vestibulares, tá? Federais, com segunda fase aberta, e que daí você pode montar esse heredograma. Certinho, galera? Ficou fácil até aqui? Vamos seguir então. Heredogramas. Os heredogramas, eles podem ser interpretados e podem ser analisados. A pergunta que eu te faço é, no caso número 1, eu consigo determinar o genótipo dos participantes? Como assim, Alisson? Eu consigo dizer se esse cara é azão, se esse cara é azinho, se esse cara é azão, azinho. Não, eu consigo fazer isso? Sim ou não? Vamos lá, tô esperando. Não. Não consigo, por quê? Porque o único jeito de eu saber como esses indivíduos são é quando eu tenho 2 iguais que geram um indivíduo diferente. Alisson,
não fez muito sentido para mim. Calma. Só lembre que dessa maneira você não consegue descobrir nada. Vamos seguindo aqui para ver se você consegue ver esse segundo caso. No caso número 2, eu consigo descobrir se a herança é dominante ou recessiva? Sim ou não? Vamos lá, responde para mim. Sim ou não? Não. Por quê? Porque dois iguais geraram dois iguais. Esses caras podem ser azão, azão, azinho, azinho. Eu não consigo determinar. Eu preciso ter, no mínimo, dois caras diferentes, ou dois caras iguais, perdão, que geraram um ou menos diferente. Daí eu tenho com certeza como saber. Certo? Vamos para o terceiro caso, porque esse também não deu certo. Terceiro caso, eu consigo determinar se essa herança é dominante ou se essa herança é recessiva, sim ou não. Consigo determinar? Olha comigo aqui. No caso 3, então eu tenho uma relação diferenciada. Eu vou ter dois caras iguais que geraram ao menos um diferente. No caso aqui foram os dois. O único jeito disso acontecer é se esse cara for azãozinho e essa mulher for azãozinho. E então, analisando isso, essa característica é dominante ou é recessiva? Ela é uma característica dominante. Então, é uma característica dominante. Esses dois caras vão ser recessivos. Então, azão, azinho, cruzando com azinho, azinho, vai gerar esse indivíduo aí. Show? Consegui identificar. Então, a herança é dominante ou recessiva? A herança é dominante e não recessiva. Segue comigo para o próximo caso, o caso 4. O caso 4 consegue me dizer se essa herança é dominante ou recessiva? Nesse caso aqui, a herança era dominante, dois iguais que geraram diferente. A pergunta que eu te faço é, no caso 4, eu posso ter esse mesmo raciocínio? Sim ou não? Me diz se tem dois iguais que geraram diferente. Sim, né? Esses dois caras são iguais e geraram um indivíduo aqui que é diferente. A única forma disso acontecer, como mesmo juventude, discutiu, é como? Esses dois caras sendo azão, azinho. Então, azão, azinho com azão, azinho vai gerar um indivíduo azão, tracinho, Alisson. Mas esse cara não é azão, azão ou azão, azinho? Perfeito. Hã? Mas tu tem certeza se ele é azão, azão ou azão, azinho? Não. Ai, eu faço o quê? Chora, bebê. Chora, chora. Safadinho. Tá? Não tem que fazer. Isso aqui você não tem certeza. E quando você não tem certeza num heredograma, tu não anota. Não é um exercício de chute. Tem vezes que não tem como saber. Porém, esse cara aqui eu tenho como saber. Por quê? O único jeito de dois caras iguais gerarem diferente é se eles forem heterozigóticos e esse cara for azinho, azinho, homozigótico recessivo. Entenderam o caso 4? É dessa maneira que eu vou interpretar. Vamos ao caso 5. Consigo dizer e determinar, olhando para esse caso, se a herança é dominante ou recessiva, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque esse cara aqui, velho, eles são formados em meio aleatórios. Então, eu não consigo determinar esses indivíduos. Eu não consigo apenas olhando para o heredograma se ele estiver nesse formato. Para eu chegar à conclusão se uma herança é dominante ou recessiva, eu tenho que achar os dois iguais primeiros. Achei os dois iguais, já sei como determinar isso. Certo? Caso 6. O caso 6 eu vou ter então um macho e uma fêmea afetada e que geraram duas fêmeas, uma afetada e outra não. Eu consigo determinar se essa característica é dominante ou se essa característica é recessiva nesse exercício? Discutiu, não é possível, não é possível, porque eu preciso ter dois iguais que geram um diferente. Então, no caso 6, eu também não determino qual é o padrão de herança dessa questão. Então, galera, nos nossos heredogramas existem possibilidades e uma das coisas que eu sempre digo pro meu aluno, tu tem um heredograma, tu faz o quê? Cara, tu vai escrevinhar nele, certo? Tu consegue, a primeira pergunta que eu te faço, olhar para esse heredograma do jeito que ele tá, sem nenhum texto, sem nenhuma informação, determinar os genótipos dos indivíduos que estão aqui? Sim ou não? Tu consegue determinar qual é o padrão de herança desse heredograma? Sim ou não? Eu consigo só olhando para isso aqui determinar? Aí que é a pergunta, e eu vou te dizer que a resposta é sim. Você consegue sim determinar. Como, Alisson? Dessa maneira.
Eu tenho que achar, primeiramente, dois caras iguais que geram um cara diferente, certo? Aonde que estão dois caras iguais que geram um diferente? Aqui, né? Eu tenho esses dois caras iguais, que são um casal, que geraram um filho diferente. A única possibilidade disso, galera, é o quê? Se esses pais forem heterozigóticos. Aqui eu não consigo... Tu tá vendo a importância dos slides anteriores, aonde eu digo para vocês que tem que ter dois iguais para gerar um diferente, ó, um heredograma grandão. Me diz se o casal 7 e 8 consegue determinar alguma coisa? Não, porque eles são dois iguais e geraram um cara igual. Eu não sei exatamente o que eles são. Como que eu faço para descobrir isso? Eu consigo determinar? Consigo. O indivíduo 1 e 2 só podem ser azão-azinho. Por quê? Porque eles geraram aquele cara lá, que é azinho-azinho. Esse cara aqui, eu não tenho certeza dele. Como não tenho certeza, Alisson? Não tenho, cara, porque ele pode ser azão-azão. Ele não necessariamente vai ser azão-azinho. Tá entendendo? Então eles podem ser azão-azão. Esse cara 7 também não tenho certeza, pelo mesmo motivo do irmão da irmã dele. Ele é filho de dois pais heterozigóticos. Ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Vamos lá pra cima? Esse cara é azão tracinho, não consigo ter certeza dele, mas consigo ter certeza da mulher dele. A mulher dele, né, é azinho-azinho. Como que fica o cruzamento desses 8, 9 e 10? Todos eles vão ter que ser heterozigóticos. What? Por quê? Porque, cara, esse cara aqui, ó, ele é filho desta mãe. Então, ele tem que ter metade das características da mãe e metade do pai. Tá, mas o do pai eu não sei qual que é, Alisson. Perfeito. Mas tu concorda que nenhuma das bolinhas está preenchida? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Nenhuma delas está preenchida. Então, afetados eles não são. Eles são azão alguma coisa. Como eles são filhos desta mãe, eles vão ser azão-azinho, os três. E por último, esse último indivíduo aqui. Eu consigo ter certeza dele? Sim ou não? Não. Ele vai ser azão-tracinho. Caraca, Alisson, e não tinha nenhum enunciado e mesmo assim a gente consegue determinar tudo isso? Sim. Qual é a única coisa que você não pode? Vamos dizer que esse exercício diz aí, qual os indivíduos que com certeza são heterozigóticos aí? Com certeza, o 1 e o 2 da primeira geração, o 8, o 9 e o 10 da segunda geração. Todos os outros eu não tenho certeza. Pode ser que esses caras sejam heterozigotos? Pode. Pode ser que esse cara seja heterozigoto? Pode. Porém, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, não posso adivinhar. Adivinhar não faz parte do jogo, certo? Não faz parte do jogo adivinhar. Então pare com essa mania feia de querer adivinhar, porque senão dá ruim. Massa, galera? Entendemos? Vamos para a gemelaridade? Vamos finalizar então esse resto de aula que a gente tem falando sobre gêmeos. Certo? Que todo mundo tem muita teoria. Meu avô teve gêmeo, minha avó teve gêmeo, então a probabilidade de eu ter gêmeo é muito grande, então vai ser uma gêmea arada na minha família, vai ser uma loucura. Depende muito, tem lugares que dizem que sim, tem médicos que dizem que sim, existem pesquisadores que dizem que é igual para todo mundo. A única coisa que você tem que saber é como se formam aqueles gêmeos que a gente falou lá no início da aula. Os fraternos falsos, né, os bivitelinos e os univitelinos, os monozigóticos. Qual a diferença entre eles? Então, a gente começa pelos gêmeos dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos, eles são formados, galera, através de um processo chamado de poliovulação. Quando a mulher libera mais de um óvulo. Então a mulher, ao invés de liberar um óvulo só, ela libera 2, 3, 4 óvulos. E nesse dia ela resolve copular e fazer filhinhos. E vários espermatozoides vão lá e barará, só que somente um consegue atravessar esse processo. Somente um. Mas a mulher, ela teve o quê? 2 óvulos liberados. Tá? Ela teve 2 óvulos liberados. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esses indivíduos vão passar por esse processo. Olha só, qual processo que é esse? Um espermatozoide encontra um ovócito, um espermatozoide encontra outro ovócito. E cada um vai ter um desenvolvimento independente. Eu vou ter então um zigoto, vai formar um indivíduo de um sexo, e outro indivíduo que vai formar do mesmo sexo ou de sexo diferente.
O que eu tenho que saber? Que esse zigoto vai passar por mórula, blástula, gástrula, neurula, até chegar, então, a ser um indivíduo, a ser um feto lá e poder se desenvolver. A única coisa que eu não posso esquecer é que esse tipo de gêmeo é formado através do processo de poliovulação. E ele pode ser gerado em duas placentas com duas bolsas amnióticas, certo? Então, eles vão estar em placentas diferentes, por fazerem parte de gestações diferentes, por fazerem parte de zigotos, de ovócitos diferentes. Então, esses indivíduos serão chamados gêmeos dizigóticos. E os monozigóticos, Alisson? Como que funciona? Vamos observar. Então, os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, eles vão ter uma característica. Eles vão ser gerados por um processo chamado de poliembrionia. O que é a poliembrionia, Alisson? A poliembrionia é quando você tem lá uma celulinha e essa celulinha zigótica, ela já foi fecundada, então isso aqui é um zigoto. Esse zigoto vai sofrer as divisões celulares e do nada Deus diz assim, ou o universo, não sei no que tu acredita, e ele diz assim, ó, faça-se duas mórulas. Oh my gosh, I don't believe it in this. Sim, Deus pode dizer vire 3, vire 4, vire 5 e você ter aí vários gêmeos, mas isso daqui é muito comum de acontecer. Uma mórula vira duas mórulas. E aí, galera, a gestação ela continua desse jeito, tá? Se virar duas mórulas, vão ser duas blástulas, duas gástrulas, duas neurulas, organogênesis, até o desenvolvimento, e você vai ter indivíduos clones iguaizinhos, meu jovem. Então, aí que você vai ter essa possibilidade. Olha que loucura. Então, um ovócito fecundado por um espermatozoide. É o que dá. Forma um zigoto, o zigoto resolve, depois do zigoto, depois das divisões, a mórula decide virar duas, ou qualquer conjunto de células vira duas de células de massas celulares iguais e viram dois indivíduos obrigatoriamente do mesmo sexo. Porém, contudo, entretanto, esses indivíduos podem ser gerados em uma placenta só, porém duas bolsas amnióticas, ó, uma bolsa, duas bolsas, ou em uma placenta com uma bolsa amniótica, que seriam essas as possibilidades, né? Monocoriônica diamniótica, monocoriônica monoamniótica. Então, tem que ver qual seria aí a formação desses caras. Porém, contudo, entretanto, os gêmeos monozigóticos devem ser do mesmo sexo. Para finalizar, eu separo essa tela aqui só comparando como seriam as possibilidades. Lembrando que esses dois indivíduos precisam ser do mesmo sexo e esses indivíduos podem ser de sexos diferentes. Então eu tenho duas placentas com duas bolsas amnióticas, uma placenta com duas amnióticas, uma e uma. Um detalhe que é extremamente relevante para vocês é o seguinte, é saber que heredograma e gemelaridade são conteúdos que caem muito nos vestibulares. Então heredograma, meu jovem, é exercício. É riscar. Não tenha dó da tua apostila, não tenha dó do teu caderno, não tenha dó da prova. Ai, mas eu vou fazer a prova do vestibular, aquela prova é tão bonita, eu não gosto de riscar. Risque! Veja! Você tem que conseguir enxergar as coisas. Então não tenha dó do teu material, meta bala, responda os exercícios, faça os cálculos, tudo bonitinho para que vocês consigam aí se destacar nos vestibulares. Gente, um beijo, foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.